O Rafael falou que acha que os evangelhos estão mais a serviço do proselitismo religioso do que como confiáveis fontes historiográficas. É pacificado que os originais foram escritos em grego, certo? Uma língua que os seguidores próximos de um Jesus histórico não dominariam. Provavelmente eram subletrados. Sendo relatos majoritariamente mitológicos, não deixariam de ter seu valor simbólico, mas gostaria de sua percepção. Então vamos lá. Os evangelhos estão mais a serviço do proselitismo religioso do que são fontes confiáveis historiográficas? Sem dúvida. Os evangelhos, eles têm... O propósito dos evangelhos é o proselitismo. Isso é anunciado em todas as letras dos evangelhos, né? Que é... tem até o evangelho de João fala assim, isso... Acho que é o evangelho de João. Isso foi escrito para que as pessoas cresçam que Jesus é o Filho de Deus. O evangelho de Marcos começa também falando alguma coisa nesse sentido. Mas não lembro agora como é que é. Mas assim, é isso. O propósito dos evangelhos é evangelizar, é falar sobre as boas novas, né? A morte, o significado, seja lá como é que você compreende, da vida, morte e ressurreição de Jesus. E esse é o objetivo principal. Agora, o que os historiadores fazem? Eles tentam fazer uma leitura a contrapelo, apesar dos evangelhos não serem textos históricos no sentido moderno, os historiadores não trabalham com textos históricos no sentido moderno. Eles trabalham com textos antigos que têm diversas finalidades. Textos poéticos, textos religiosos, textos políticos super exagerados de propaganda de um imperador, textos políticos super exagerados críticos à postura de um imperador. Então todo documento histórico deve ser lido criticamente. Você lê aquele texto pensando assim, ó, eu sei que esse texto é um texto de um certo gênero literário, que ele tem certos propósitos, foi escrito por uma pessoa com esses vieses. Então, a partir desse conhecimento que eu tenho contextual, como que eu posso ler esse texto sem comprar muito barato o que o cara que está escrevendo está querendo me vender? Então, para fazer uma leitura mais crítica e tentar extrair dali o que tem uma maior probabilidade de ser real, de ser histórico, e o que é mais exageros, invenções, e por aí vai. Então, beleza. Essa metodologia serve para os evangelhos e serve para qualquer texto antigo. Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas os evangelhos são a Bíblia é um texto religioso. Os evangelhos originalmente não eram parte da Bíblia. Não eram textos religiosos mais do que a média. Eram textos. Eram pessoas escrevendo sobre algo que eles queriam que outras pessoas entendessem. Então, assim, não é porque está na Bíblia que você vai tratar o documento de uma forma diferente. Nem positivamente, nem negativamente, nem aceitando mais, nem aceitando menos, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, científica, né? Não estou falando de leituras devocionais da Bíblia, que aí já é outra história. Mas, assim, como historiador, você vai fazer uma leitura crítica dos evangelhos da mesma forma que você vai fazer uma leitura crítica da Odisseia, da Ilíada, vai fazer uma leitura... Ah, mas a Odisseia e a Ilíada é claramente mitológica, porque tem deuses que aparecem ali e intervêm na guerra, e Zeus joga um raio, e coisas do tipo. Aquiles dá um grito e o exército adversário foge. Não, beleza, isso aconteceu do ponto de vista da história, né? Metodologicamente, materialisticamente falando, não aconteceu. Essas coisas não acontecem. Mas isso tem muitos textos na Bíblia que se aproximam disso também. Todos os textos? Não. Eclesiastes não tem nada disso. E por aí vai. Estou me alongando demais. Eu falei que ia ler todas as perguntas rápido. Mas beleza. Então, assim, todos os textos... Os evangelhos estão a serviço de um proselitismo religioso e são fontes históricas que devem ser lidas criticamente como toda fonte histórica. Ok. É pacificado que os originais foram escritos em grego, certo? Sim. Uma língua que os seguidores próximos de um Jesus histórico não dominariam. Depende da classe social. Se você está falando de pescadores na Galileia, dificilmente eles saberiam grego. Mas um publicano, por exemplo, já poderia ter alguma noção de grego. Um centurião que eventualmente se interessasse por aquela mensagem, comprasse aquela ideia, visse algum valor de qualquer nível na pessoa, na mensagem associada a Jesus, poderia saber grego. Então, assim, alguns seguidores próximos de Jesus poderiam saber o grego, sim, dominar o grego. Agora, as pessoas que escreveram os evangelhos foram pessoas muito próximas de Jesus, tipo assim, seus discípulos, os apóstolos? Provavelmente não. Porque quando você lê os evangelhos, é um tipo de texto que não é o tipo de texto que alguém que está próximo da pessoa escreve. É o tipo de texto que alguém que ouviu tradições, essa pessoa ouviu certas tradições, ouviu testemunhos de uma pessoa que esteve próxima de Jesus, ou que conheceu alguém que próximo de Jesus, e registrou. Não é o tipo de não é uma memória, não é um livro de memórias. A característica textual dos evangelhos, né? É um compilado de eventos e que vários desses evangelhos, os 3, né, dos 4,
Mateus, Marcos e Lucas, repetem uns dos outros quase que no linguajar idêntico. Não é simplesmente aconteceu e os três falaram sobre o mesmo evento. Não, os três têm uma dependência textual. Não é que eles estão vendo o mesmo evento e relataram cada um na sua versão. Não, esses caras leram o mesmo texto, passaram esse texto para o seu evangelho particular. No caso, Marcos pode ter sido mais original nesse sentido, e Mateus e Lucas copiaram Marcos e usaram outras fontes também, mas é claramente um texto que depende de fontes textuais. E se você viveu com o cara e quer escrever uma memória sobre o cara, você vai partir muito mais da sua memória, provavelmente, do que usar fontes terceiras de pessoas que conheceram alguém que conheceu, certo? Então, mas beleza. Sendo relatos majoritariamente mitológicos, não deixariam de ter seu valor simbólico, certo? Mas gostaria de saber sua percepção. Então, acho que já ficou clara a minha percepção, né? Tem um valor simbólico e tem um valor histórico. Esse valor histórico não é ou é verdade ou é falso o que o texto está dizendo. A partir do que foi dito, o que eu consigo aprender sobre aquele contexto histórico. Deixando isso mais claro ainda. Quando alguém conta, eu já dei esse exemplo também, né? Quando alguém conta uma mentira sobre um político hoje, isso é útil historicamente, porque por mais que a informação seja falsa, essa informação é falsa num certo jeito que nos diz algo sobre o nosso tempo. Se você inventa, por exemplo, que um político tá tendo caso, que o Lula tá tendo caso com um garotão, sei lá, surge isso nos grupos do Zap, bolsonaristas. O Lula tá saindo aí com um garotão. Você entende que se eles estão usando isso por mais que a informação seja falsa, você entende que aquele grupo bolsonarista, ele vê a ideia de ter caso como algo imoral, a ideia do Lula sair com uma pessoa talvez mais nova ou sair com uma pessoa do mesmo sexo como algo imoral, que mancha a sua imagem. Então mesmo a informação sendo falsa, você consegue aprender sobre a sociedade em que aquelas pessoas vivem por meio dessa informação. Entende o que eu quero dizer? Então não é só uma questão de tem coisa no evangelho que é verdade, tem coisa no evangelho que é falso. Não. Você tem que pegar a imagem de conjunto e fazer uma análise contextual, comparando com outras coisas, outros documentos, outras questões arqueológicas, e aí você consegue projetar uma imagem daquilo que provavelmente era mais verdadeiro. Aí a pessoa, depois que eu falo isso, fala assim, mas provavelmente, então a gente nunca vai ter certeza. Não, não vai ter certeza, mas é melhor ter, sei lá, 80% de certeza, 70% de certeza, 20% de certeza que seja, do que não ter zero. Você concorda? Então muita gente se desespera diante da incerteza, diante da dúvida, e quer reverter para uma posição de certeza, que é comprar algo que vai ser falso. Ou que, se é verdadeiro, foi tipo assim, uma baita de uma sorte, né? Ganhou na loteria. Então não é. A gente trabalha com o melhor que a gente tem. Isso se aplica às ciências humanas, isso se aplica às ciências naturais também. Os modelos teóricos que a gente tem da física, da química, da biologia são provisórios. A ciência muda o tempo inteiro, e isso não significa que os caras estejam inventando coisas, tirando coisas da nuca. Não. Os caras estão trabalhando com as melhores informações que têm, com os melhores métodos que têm, com as melhores teorias, com aquilo que se provou mais seguro, etc. Com aquilo que é mais consensual, que mais gente que estudou o assunto concorda. E aí você vai chegando a coisa, tentando cercar a realidade, porque a realidade ela não é acessível imediatamente. Ela é sempre mediada por uma série de questões nos nossos sentidos, viés cognitivos e por aí vai. Então a gente está tentando cercar a realidade usando certas balizas, certas técnicas, métodos e informações, e isso sempre é imperfeito, mas é o melhor que nós temos. Então não é porque... Só que as pessoas estão acostumadas com a ilusão, com a mentira, a falsidade de que existem posições que são certezas absolutas. E aí, diante da dúvida, ela fala assim, não, eu prefiro essa posição aqui, porque essa aqui, pelo menos, a pessoa que me falou que tem certeza que é assim. A pessoa que falou que tem certeza, porque ela não sabe muita coisa. Então, assim, ela não sabe nem que não sabe. É a questão socrática, filosófica fundamental, né? Sócrates, pelo menos, sabia que nada sabia, né? Só sei que nada sei. Ele, pelo menos, sabe que não sabe. Ele pode aprender. A pessoa que acha que sabe, que tem a verdade absoluta, a certeza total, essa pessoa acabou. E aí? Ou ela ganhou na loteria, pegou a crença certa de orelhada, ou ela vai pro caixão com uma mentira, porque não abriu a cabeça para tentar refletir de novo sobre aquela posição que ela ouviu em algum momento da sua vida. Enfim.